A mensagem da fé com o missionário Silva Silva. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Meus amigos, a todos os que prosseguem ouvir a mensagem da fé, eu sou o missionário Silva Silva, faço parte do Tabernáculo do Poder da Graça de Deus. A Igreja Evangélica Jesus Cristo é o Senhor. Está em Santa Isabel do Pará. O endereço é o Conjunto Edilson Abreu 2, quadra A, número 27, bairro Sagrada Família, a qual estou a levar esta mensagem em nome de Cristo Jesus. De tudo que podemos conhecer, meus queridos, meus amados, é a palavra que é a mensagem a qual necessitamos aprender com este Deus tão glorioso, este Deus tão bom, esse Deus que só faz as maravilhas. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Meus amigos, a mensagem de hoje, nessa véspera de Natal, é falando em Amós, capítulo 5, versículo 14. Quem é Amós? Amós, o profeta de Deus, a qual ele era rei em Judá, e teve uma época que o Senhor falou com ele para ele ir e ficar em Israel, dando os ensinamentos, porque o povo estava se corrompendo. E como tem muitos se corrompendo, mas nós não podemos olhar para a corrupção de alguém. Nós precisamos olhar somente para este nome, a qual o Pai enviou seu Filho para nós dar vitória. Jesus Cristo, justo e fiel. Ele é fiel para cumprir, porque assim ele cumpriu, pagando o preço por nós na cruz do Calvário, para que todos que creiam neste nome não pereça, mas terá a vida eterna. E a vida eterna somente está com Jesus Cristo, ó Filho do Deus vivo, a qual nós precisamos mais e mais estar pertinho do nosso Deus. E essa mensagem que está, meus amigos, aqui no versículo 14 de Amós, capítulo 5, o que está escrito pelo Espírito Santo de Deus. Que palavra gloriosa, que palavra que devemos colocar no coração. Se esta palavra falar com você, meus amigos, guarda, porque tudo que guardamos que é bom, nós vamos desfrutar das maravilhas. Não podemos deixar acumular aquilo que vai corromper, que vai se abater, que vai entristecer. Mas o que é do Senhor, quando ouvimos a palavra de Deus e guardamos no nosso coração e cremos, assim procederemos, assim seremos bem-aventurados, porque estamos confiando em um Deus que não nega a si mesmo, um Deus fiel para cumprir a sua palavra. E se queremos andar com paz, alegria, é necessário essa paz só estar com este Deus maravilhoso, que é este nome santo e glorioso. Então a palavra fala conosco, ele diz: buscai ao bem e não ao mal, para que vivais. E assim
Ó Senhor, ó Deus dos exércitos, estará convosco. Como dizer? Olha a palavra que o Senhor Deus fala conosco. Tem pessoa que se inclina para fazer o mal. Ele está sendo enganado porque o mal que ele vai praticar para o seu semelhante, ele está praticando para ele mesmo. Porque ele começa a lutar contra o Senhor dos Exércitos. Porque o Senhor está dizendo, olha a palavra, buscai o bem. O Senhor está dizendo para nós buscar. De onde é que buscamos a paz? A paz só está com Cristo Jesus. Os que se inclinam para fazer o mal ao seu semelhante, os que se inclinam com propósito, às vezes a pessoa que está servindo a Deus, que já tem uma caminhada dizendo que está com Jesus, mas quando ele vê aquela pessoa que um dia aborreceu, ou que ele se aborreceu, ele muda de gesto, ele muda de caminho, ele não quer ver aquela pessoa. Meus amados, quem pratica essa injustiça não está com Jesus, está em treva. Porque não está se inclinando para fazer a vontade de Deus. Quando se inclinamos a fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos agora em busca de paz, e Ele nos concede a paz, e diante do Pai, diante da face do Deus Pai, o Pai se agrada porque estamos obedecendo ao Filho, porque assim o Filho obedeceu seu Pai, de vir a esta terra para realizar grandes obras em nosso favor. Então, meu amigo e minha amiga, meus amigos, se algum que ouve a mensagem da fé, se ainda você tem alguma contradição má no teu coração contra o teu semelhante, ou às vezes até contra pastores, porque deixa eu te dizer, muitos se aborrecem. Por quê? Porque aquele que faz te aborrecer é porque ele deu brecha para o inimigo. Porque quem vive em espírito não aborrece o seu irmão. Quem vive em espírito, ele vive em uma dimensão de paz. Porque o Espírito Santo nos dá paz. Mas se deixamos entrar no coração o mau intento, uma indecisão, deixar entrar aquela mágoa, aquele ódio, está distante de Jesus. E não convém viver nesta terra para ser só mais um na casa de Deus. Nós precisamos, necessitamos de estar na casa do Senhor. Muitos às vezes dizem assim, vamos para a igreja. Essa palavra, ela está até uma contradição meio contrária. Porque o rei Davi, ele disse, me alegrei quando me convidaram para ir à casa do Senhor para adorar o Senhor. A igreja é o povo que se reúne em um ministério a qual foi consagrado ao único Senhor, aonde está o nome do Deus Todo-Poderoso. Aí o povo que já segue ao Senhor se reúne, faz um trabalho de evangelismo, convida aquele que não conhece para que vá com ele, para que possa conhecer a verdadeira verdade, que é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que tenhamos a salvação. Então o Senhor, ele está falando. Eu quero e peço a todos os ouvintes da mensagem da fé com o missionário Silva, que eu levo a mensagem com muito amor no meu coração. E a palavra do Senhor fala conosco. Buscai. O que nós devemos buscar? O bem. Os que praticam o bem, a face do Senhor está voltada para nós.
Os que praticam o mal, a face do Senhor está contra aquele que pratica o mal. Aquele que não ama seu irmão, ele pratica o mal. Aquele que aborrece o seu irmão está em treva. Aquele que fala mal do seu irmão está em treva. O que odeia o seu irmão, ele é homicida. E nem homicida entra no reino do céu. Os que entram no reino do céu é os que se arrependem de coração e recebem Jesus Cristo como o único Salvador e passa a praticar a justiça. Qual é a justiça? O bem. Porque o Senhor se agrada de quem pratica a justiça. Quem pratica a justiça de Deus está na luz. Quem está na luz, luz é. Quem pratica a maldade está nas trevas. Quem está nas trevas não sabe para onde vai, porque as trevas cobriu os olhos. Então vamos entender, meu amado, vamos entender a palavra de Deus, aleluia. E não o mal, para que vivais. Se queremos viver com o Senhor, se queremos ter paz com Deus, se queremos viver em uma vida endimensionada com Deus, na presença do Espírito Santo, nós temos que praticar o quê? Para que vivai. Façamos o bem, praticando a justiça, para que viveis. Com quem? E assim, ó Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Ele só vai estar com aquele que pratica a justiça, ele vai estar com aquele que ama o seu irmão, não com o que difama, ele vai estar com aquele que ama a palavra dele. Os que amam o Senhor não cometem iniquidade, porque Jesus Cristo já se deu na cruz, pagando meus pecados, pagando teus pecados, para que deixamos as coisas erradas e seguimos a santidade. Sem santidade não veremos a Deus, aleluia. E assim, ó Senhor Deus dos exércitos, estarei convosco, como diz o Senhor Deus, ele disse, estarei convosco. Os que praticam a justiça, os que andam pela justiça de Deus, os que faz o que agrada ao coração de Deus, os que pratica o que é bom aos olhos do Senhor, esse está com o Senhor, este é luz. E precisamos viver na luz, meu querido, ou meus amigos, a todos que ouviram a mensagem da fé. Peço a você, peço a sabedoria ao Senhor. Precisamos viver para Deus, precisamos ter uma transformação completa. E essa transformação é só nós praticando. Eu quero cada dia mais conhecer este Deus. Cada dia eu quero ter amor por aquele que me aborrece, aquele que me difama, aquele que fala mal de mim. Eu amo ele, porque Jesus nos amou. O Pai nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. O Pai sabia que o seu Filho que ele enviou na face desta terra ia ser chicoteado, ia apanhar e ser esbofeteado. Mas foi um propósito que o Senhor colocou no coração de enviar o seu Filho para passar pela cruz do Calvário, né? Sendo crucificado, foi morto na cruz, pagando um preço por mim e por você, para nos dar a salvação, mas foi o prazer, foi a alegria que estava no coração do Pai, porque pelo homem entrou um pecado, pelo pecado entrou a morte, mas assim como pelo homem todos pecaram, assim o Pai enviou o seu Filho para que todos que creiam não pereçam nas trevas, mas tenham salvação com Cristo Jesus. Meu querido, meu amado, guarda esta palavra no teu coração e eu creio que vai te ajudar. E se essa mensagem fala contigo no teu coração, compartilhe com teus amigos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu faço uma pequena oração por você, querido Deus e maravilhoso e eterno, poderoso Deus, Criador, meu Deus, do céu e da terra. Olha, meu Deus, para aquele homem, para aquela mulher, aquele, meu Deus, que ainda não está liberto totalmente, aquele, meu Deus, que ainda não te conhece, que a tua misericórdia esteja, meu Deus, sobre cada um, Pai querido, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que os teus olhos estejam, meu Deus, sobre cada, meu Deus,
oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos que creem, meu Deus, na palavra, é a palavra do Senhor, é essa mensagem, meu Deus, a tua palavra não volta vazia, e eu determino, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos que creem na palavra, na mensagem da fé, oh meu Deus, tenha transformação, tenha paz no coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a todos com a bênção da paz, a bênção de harmonia, a bênção de transformação, e seja transformado, seja abençoado, em nome de Cristo Jesus.